Olá, Luís. Olá, António. Muito grato pela tua disponibilidade para estar aqui hoje. Obrigado pelo teu convite também. Imagina que o Bernardo Claraval sai de uma máquina do tempo e pergunta: quem é o Luís Resina? É bom. É uma pergunta complexa, não é? O Bernardo Claraval, por acaso, foi dos meus... gostei muito de ler sobre ele, apesar de fazer as relações com o Condado portucalense, na altura do Afonso Henriques. Se não me falha a memória, ele é tio... O Afonso Henriques acho que é sobrinho do Bernardo Claraval. Ou pelo menos há uma relação familiar nesse aspecto. E Bernardo Claraval foi realmente o patrono, pelo menos oficial, naquela altura dos Templários, não é? Como eu me revejo um bocadinho também na história dos Templários, pronto, pode ter havido algum tipo de relação mais estreita no passado que eu não tenho memória. Mas sim, há uma relação dentro da filosofia templar e daquilo que eu sempre procurei e busquei em determinados tipos de conhecimento. E então, para mim, era importante e foi importante estudar um pouco da origem de Portugal, ligada também aos Cavaleiros do Templo, porque Portugal nasce conjuntamente com esse ideário do Templo que se vem instalar aqui em Portugal por alguma missão. Neste caso, a missão também era formar um reino templário. No teu mapa astral, há alguma pista sobre uma eventual vida passada ligada aos Templários? Provavelmente porque quem tem aspectos, por exemplo, de Marte, Júpiter, pode ter estado ligado à cavalaria. Neste caso, como eu tenho na casa 9, casa 3, seria uma cavalaria mais ao espiritual, ou ligada a algum idealismo, alguma ideologia de, como se diz, de busca, e nessa altura estamos a falar do século XII, diremos que o ideário era cristão, sim, da difusão da fé cristã. Né? Agora, recuando um pouco mais no tempo, no Templo de Apolo, no Santuário de Delfos, na entrada... Indo para a Grécia, sim. Lia-se a inscrição, a célebre inscrição: conhece-te a ti mesmo. Exato. Terá sido a astrologia o primeiro sistema psicológico natural que permitia conhecer a psique, conhecermos melhor a nós mesmos, conhecer o outro? Achas que a psicologia moderna, de certa maneira, é uma tentativa de resgatar essa autoconsciência perdida no tempo? É uma das formas, mas atenção, há vários saberes e várias culturas que se entroncam, que depois vai dar aquela fusão em Alexandria muito forte, e é quando a astrologia, a nível mais para o Ocidente, se desenvolve, porque antes disso temos a astrologia na Suméria, depois no Egito, depois passa para os caldeus levam para a Grécia, e tudo nasce ali numa confluência de energias, podemos dizer, e nesse aspecto eu estudei um bocadinho também não só de história antiga, mas também dos grandes ciclos cósmicos, e podemos dizer que há um marco decisivo que é ali à volta de 500, 600 anos de Cristo, onde nasce uma determinada série de personalidades
como Pitágoras, Sócrates, Parménides, sei lá, uma série de filósofos, não só aqui, mas também Lao Tse, Zoroastro na Pérsia, tudo isso, há uma confluência muito grande e há uma tripla conjunção de Urano, Neptuno e Plutão como uma das fases muito importantes da Kali Yuga, para quem conheça este ciclo de idades. E então há ali uma chama, eu diria que é uma transição antes de entrarmos na Era de Peixe, que começou ali aquela transição de carneiro para peixe, e de carneiro podemos dizer que todas as tradições também têm um pouquinho. Por exemplo, na nossa tradição ocidental é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, não é? E então o carneiro que rege a cabeça tem a ver com a iluminação. Houve uma série de iluminados que apareceram nessa fase, século VI, século V a.C., que vieram trazer mensagens muito importantes para a humanidade e para a cultura dos diversos povos dessa época. Isto a propósito da pergunta que me fizeste, que era... Olha, perguntava-te sobre a astrologia enquanto o primeiro sistema exatamente. Então, psicológico natural. Não foi o primeiro sistema, podemos dizer que talvez o primeiro sistema tenha sido a mitologia. Pois. E da mitologia gerou exatamente também a relação com a astrologia, a primeira, se bem que a primeira astrologia que conhecemos tenha um lado mais empírico, pronto, que era da observação dos astros, os ziguratos na Suméria, em que serviam não só para observar os astros, mas também para acolher deuses, não é? Então, a primeira astrologia é uma ligação muito forte com os deuses. Estamos a falar da mesma coisa, no fundo, não é? Porque os astros são os deuses da mitologia, não é? Os planetas. Os planetas, não é a mesma coisa, mas há uma correlação entre os deuses e os planetas. Por isso, a energia de cada planeta foi configurada também com a energia arquetípica do Deus, em várias tradições, mas podemos dizer que cada planeta contém uma energia em si que foi apreendida através de várias culturas e várias civilizações. Pronto, podemos chamar de Júpiter ou Zeus na Grécia e Roma, podemos chamar Marduk na Mesopotâmia, mas é tudo a mesma energia, não é? Pronto, e essa energia confluía e foi apreendida pelos primeiros, pelas primeiras civilizações, que temos essa relação com os deuses e com a observação empírica, que depois vai correlacionando com os determinados aspectos do cotidiano. Aquilo que vai acontecendo cá embaixo, até que surge no século, mais ou menos século II, III antes de Cristo, a grande teoria astrológica, para mim fundamental, que é do Hermes Trismegisto, Tote no Egito, Hermes na Grécia, que dá o fundamento da parte astrológica, das leis da analogia e da relação do que está em cima e o que está em baixo, da correlação entre o cosmos, o universo e o homem. Essa primeira correlação, que também aparece no taoísmo, não é? É fundamental porque estabelece essa relação entre o divino e o homem como intermediário entre a terra e o céu, não é? Sim, em muitas civilizações antigas, para não dizer em todas, não é? Aquelas que referiste, os caldeus, os gregos, os egípcios, os Vedas, os maias, todos eles falavam na existência de um poder espiritual. Sim, exatamente. Platão chamava Logos, que desde a unidade se abria em 7 canais.
Isso fundamentalmente na tradição hindu, exatamente. Sim. Nos 7 rishis. Sim. Sim. Os 7 raios. Enfim, que estão na origem de toda a vida, não é? No mundo da manifestação, não é? Exato. E qual é a relação dos raios com o zodíaco? Olha, se formos, eu diria que a teoria dos raios até é uma teoria a posteriori. Antes disso, o fundamento há uma correlação estelar, porque todas as civilizações falam da relação que esses deuses, que também somos nós, isto é outra perspectiva, nós viemos das estrelas, não somos um produto autóctone aqui deste planeta, e há esta relação entre somos filhos dos deuses, não é? E logo, não sei se é no Vedanta ou nos Vedas, que aparece logo esta correlação dos 7 rishis com as 7 estrelas da Ursa Maior. Não é? E há dessas 7 estrelas da Ursa Maior que emanam os 7 raios para o nosso sistema solar, tal como nos diz Alice Bailey, pelas palavras do mestre tibetano, também conhecido como o Dzwalko, não é? Então, essa relação é muito antiga e realmente o número 7 é um número mágico porque está ligado à própria vibração do nosso universo. Diremos que a evolução nas formas obedece muito à cadência do número 7, não é? Que encontramos em muitas coisas, das 7 cores, as 7 notas musicais, os 7 chakras principais, os 7 planos do homem, do cosmos e do próprio planeta, pronto, tudo isso, essa vibração 7 está muito associada a ciclos e ritmos de vida, não é? Por isso nós também, aqui embaixo, o 7, onde é que vamos buscar nos 7 dias da semana, por exemplo, no nosso calendário também, temos o 7 muito marcado. Também encontramos nos maias, também os 52 dias, que é a divisão do círculo por 7. Há números assim fundamentais que estão ligados a ciclos de vida, não é? Provavelmente já ouviste falar no Percy Seymour, que é um professor catedrático principal Sim, que escreveu na Universidade de Plymouth, no Reino Unido. Escreveu sobre astronomia, alguma coisa sobre astrologia, penso. Sim, com doutoramento em astrologia, e em astronomia e em astrofísica. Em astrofísica, ok. E ele fez um estudo irrepreensível, assim, muito sério, fundamentado, um estudo científico. Certo. Demonstrando como o movimento dos astros afeta a matéria. Sim, nós somos feitos de espírito e matéria. Essa relação que sempre existiu e que, ao longo dos ciclos também de evolução do próprio planeta e da humanidade, parece que a humanidade se vai perdendo essa memória da relação do espírito e a matéria, principalmente quando entra na fase do Kali Yuga, que segundo Krishna são para aí uns 5.000 anos, e que estamos na fase exatamente de fechar o Kali Yuga para começarmos a subir uma outra onda de mais ou menos 12 mil anos em direção ao Sati Yuga, que é a Idade de Ouro, não é? Então, nesta fase em que descemos ao mais baixo, é normal que o materialismo esteja mais forte, que nós vimos isso a partir do século XIX, não é? Sim, fundamentalmente a partir daí, e que chegamos hoje a um ponto de charneira, um ponto de viragem, não é? E essa parte, e temos que voltar a fazer essa ligação entre a matéria e o espírito. Mas a tua pergunta, deixa-me centrar. Não, este estudo, sim, o que é que diz? Diz que
é através das ondas magnéticas do sistema solar. E da ressonância, a atividade solar transporta essa informação, banha todo o sistema solar. Exato. Com essa informação. E os seres humanos absorvem, captam, através da glândula pineal, essas vibrações magnéticas em função, segundo a sua, digamos, predisposição astrológica. Não é? Pois o micro é um reflexo do macro do sistema. E nós vivemos num sistema solar, não é? Esse sistema solar tem embaixadores, são os planetas que giram à volta dele e todos eles trabalham em correlação. Diremos que há uma visão sistémica de interação entre todos os pontos. A astrologia funciona exatamente por causa disso, não é? Porque estamos todos ligados, é como no corpo humano, também os nossos órgãos estão todos ligados em correlação com o cérebro, com o coração. Uma orquestra. Exatamente. É como se o sistema solar fosse uma orquestra a tocar uma sinfonia no campo eletromagnético da Terra. O Sol é o maestro. Sim. Exatamente. E depois cada um capta as melodias. Aliás, o Pitágoras já tinha visto esse aspecto da sinfonia das esferas, não é? Da ligação, das vibrações que cada planeta emite e da troca energética que eles estabelecem uns com os outros, e todos trabalham no mesmo sentido. Realmente há toda uma correlação. Eu lembro-me também que no século XX houve um estudo de físicos na Rússia, exatamente para estudarem o efeito dos aspectos angulares dos planetas com a Terra, e chegaram realmente à conclusão de que isso afetava do ponto de vista energético e não só, e do ponto de vista mesmo material, porque também há efeitos ao nível da própria frequência vibratória dos astros que relacionam isso com efeitos físicos. Nós temos esse exemplo maior no caso da Lua, não é? Que tem efeitos sobre as marés e sobre sobre a flutuação dos líquidos no corpo e sobre os próprios humores, não é? As predisposições humorais que estão relacionadas com a própria Lua, porque nós temos mais de 70% ou mais de água no organismo, assim como o planeta, não é? Por isso está tudo a confluir e a relacionar-se nesse aspecto, não é? Pois, se a Lua tem uma influência tal ordem nas marés, não é? Se move estas massas de água, de oceanos e mares, e não só é muito provável que tenha alguma influência no nosso humor, não é? Que claro. O nosso corpo é 70% água. É assim. E não só, claro, essa influência psíquica podemos estudá-la também nos ancestrais, porque realmente as primeiras civilizações totémicas, os cultos é ao Sol e à Lua, fundamentalmente dia e noite, o masculino e feminino, a noite ligada aos antepassados, o dia ligado à consciência do presente, não é? Mas a noite é todo esse lado do inconsciente que no fundo é o campo fértil que depois se envolve a psicologia e a astrologia nesse sentido. A Lua representa a personalidade? Podemos dizer que a Lua é talvez um dos grandes adversários no nosso crescimento, na nossa evolução? A Lua representa memórias, e essas memórias trazem-nos também a memória de personalidades que nós já fomos no passado. Por isso a Lua está sempre ligada ao passado. E nós criamos hábitos, os hábitos criam comportamentos, comportamentos criam um caráter cria um destino, não é? Aquilo que já fomos influencia-nos também. Claro que há essa influência de memórias do passado. O Sol tem mais a ver com a consciência da personalidade do presente, daquilo que estamos a desenvolver nesta vida. Assim como o ascendente tem mais a ver com o propósito de evolução da alma, por exemplo. Isto, para quem estuda a astrologia esotérica, como eu, não é a astrologia comum que nos diz isso, mas do ponto de vista da astrologia esotérica temos esses 3 pontos fundamentais, Lua, Sol e Ascendente, não é?
Então, o ascendente é um vir a ser. Não é? então podemos dizer que a Lua tem que ver com karma? Também, porque ela traz, ao trazer essas memórias, para já o que é karma? A lei do karma tem a ver com, é uma espécie de lei de causa e efeito, não é? Aquilo que escolhemos, as nossas opções, o caminho que vamos traçando cria um karma. Depois podemos chamar-lhe positivo ou negativo, conforme a personalidade sente essa relação, não é? Mas há karma que é muito útil. Por exemplo, se eu estudei música em vidas anteriores, eu posso nascer nesta vida já com uma habilidade enorme para tocar um instrumento, por exemplo, ou para desenhar, ou para outra coisa qualquer, não é? Isso, há coisa que nós já desenvolvemos no passado e que fica na memória lunar. Em astrologia está ligada à Lua e aos nós lunares também. Isso indica-nos essas experiências ou hábitos que fomos adquirindo no passado, que podem ser úteis, ou quando se tornam vícios, também nos podem dificultar o caminho. Os nodos lunares, na verdade, têm sido uma ferramenta muito importante para mim de autoconhecimento. Sim. E quando eu falo do nó... A cauda e a cabeça do dragão. E quando falo dos nós falo essencialmente na questão do karma da cauda, porque a cabeça está mais ligada ao dharma. Sim, ao dharma. É karma e dharma. Karma e dharma. Por isso, karma é o que trazemos do passado, dharma é aquilo que deveríamos desenvolver a nossa natureza essencial em direção àquilo que é o apelo da alma, chamemos-lhe assim. Ego e alma, não é? De onde vimos e para onde vamos no plano evolutivo. Sim, exato. Tu costumas dar destaque aos nodos nas leituras dos mapas astrais e nas formações? Claro que sim. Claro. É um aspecto psicológico importante e não só, é uma ferramenta de orientação e ligação. Qual é a função do nó norte da Lua? É poder fazer a junção entre a Lua e o Sol. Por isso, do inconsciente para o consciente, de encontrar aqui uma harmonia entre a Lua e o Sol. Por isso, a energia que vamos desenvolver no nó lunar norte vai favorecer muito essa junção da Lua e do Sol. É uma ferramenta prática e que para mim tem sido muito, muito útil. E acho importante dar-lhe o devido valor porque, enfim, talvez o horóscopo seja mais um fait divers, uma diversão, se as pessoas não estiverem realmente comprometidas com o seu trabalho interior, com a sua transformação, não é? Então, olhar para o Nodo Sul, perceber aquilo que temos que largar, não é? Que temos que trabalhar, e olhar para o Nodo Norte e entender aquilo que temos que cultivar. Sim. Para nos aproximarmos da melhor versão de nós mesmos, é importante. Sim, para quem faz uma astrologia evolutiva tem que integrar exatamente o nó norte nas suas leituras, assim também como a oitava do ascendente. Isso é fundamental. No horóscopo desenha-se uma cruz entre o ascendente, o descendente. Sim, a cruz do tema. O fundo do céu, o meio do céu. Sim. É essa a cruz de que Jesus falava? Sim, quando Jesus diz que cada um deve transportar a sua cruz, é exatamente essa cruz do tema que cada um tem que trabalhar e resolver. Essa cruz pode ser uma cruz mutável, fixa ou cardinal, ou às vezes mesmo uma cruz mista, também acontece, uma mistura de ambas. Mas é a cruz da evolução e do desenvolvimento e integração da personalidade. Por isso diremos que é o pilar. A própria cruz tem a ver com o simbolismo do número 4, por isso é a primeira estrutura, é o pilar da personalidade, do desenvolvimento aqui na Terra, na encarnação. E depois o que é que procuramos através da cruz? A superação, que é o 5. O 5, podemos dizer que é o vértice da pirâmide, que é
que representa A o elevação. self do Jung, a parte espiritual, que faz a união dos quatro elementos. A síntese. A síntese, exatamente. A síntese que Pietro Baldi fala. Também. Sim. Vários procuraram essa síntese, não é? Sim. É. O fixo, mutável e cardinal correspondem aos 3 gunas. Há uma equivalência, sim. Há uma equivalência dos 3 princípios, não é? Aqui também podemos relacionar na numerologia com o 2 e o 3, não é? Um que impulsiona, o 2 que interioriza e o 3 que abre e sintetiza os 2 anteriores. Não é? Pai, mãe e filho é a trindade que nós encontramos nas diversas religiões. Não é? Então, os astros são o relógio do karma? Eu vejo mais, por exemplo, o que é para mim um horóscopo? Relacionando, porque eu também gostei muito de estudar física quântica, e para mim um mapa astral é um holograma. E o que é um holograma? O holograma é exatamente uma fotografia do céu num determinado momento, que é aquilo que é um mapa astral, em que a parte reflete o todo. E se a parte reflete o todo, quer dizer que cada indivíduo que nasce num determinado contexto histórico, cósmico, como queiramos chamar, tem em si potencialmente, ou seja, ele vibra na relação com esse todo. O que acontece é que cada um de nós estamos a evoluir no tempo e no espaço, e estamos para já muito inconscientes em relação a todo esse potencial. Por isso eu já não sei o que é. Então, o que queres dizer, no fundo, é que, por exemplo, se 2 pessoas têm exatamente o mesmo mapa astral, certo, mas são muito diferentes, isso pode dever-se ao facto de estarem em estádios de consciência distintos? De uma ser uma alma mais jovem e outra ser uma alma mais velha? Exato, porque o pano de fundo é como todas as tradições esotéricas falam. Na essência somos todos um, na manifestação somos todos diferentes. O que é que isto significa? Quer dizer que cada um é uma individualidade, comunga do todo, e todos nascemos nessa relação com o todo, por isso um mapa contém em si todo o potencial, mas nós podemos aproveitar apenas uma parte desse potencial. Quer dizer que à medida que vamos evoluindo, vamos manifestando uma maior consciência e podemos aproveitar esse potencial de várias formas, não é? E então, porque é uma imensidão tão grande que nós não temos tempo, numa só vida, de poder ter uma experiência podemos ter uma experiência de totalidade do ponto de vista psíquico, mas, por exemplo, de desenvolver determinadas características nesta ou naquela área, ou há pouco falaste dos 7 raios, neste raio ou do outro raio, precisamos de várias vidas para ir desenvolvendo os nossos potenciais, não é? Por isso não podemos resolver tudo numa... Agora, há também aquilo que se chama as almas mais antigas, as almas que nem todos estamos no mesmo... A subir a montanha, podemos dizer que há várias... como é que se diz? Ora, várias fileiras, várias... Estamos em pontos diferentes da jornada, da caminhada, não é? Exato. Há várias espirais. E uns podem estar... Isto não importa, porque ao nível do absoluto somos todos iguais, mas cada um pode estar numa espiral diferente de evolução. Sim. Há pouco falavas no holograma. Sim. Que é essa fotografia que é impressa no momento da primeira respiração. Não é? Sim. Mas isso, por exemplo, aplica-se ao corpo físico. Não é? Não. Para cada plano de consciência há momentos de nascimento diferentes. Não é? Por exemplo,
a minha alma terá um mapa astral diferente do meu corpo físico, ou não? Não, o mapa não é o corpo físico. O mapa é tudo é mais do que isso. Porquê? Porque o que é que acontece segundo a tradição? No momento do nascimento, a primeira inspiração é quando a alma desce no corpo e fica... E nós temos, a primeira inspiração é a nossa relação com o universo, não é? Assim como também o último suspiro é a partida da alma, não é? Claro, uma coisa é a evolução da alma que nós não sabemos, nem está no mapa, a não ser que haja algum tipo de evidência, não é? Porque o mapa tanto pode ser de um indivíduo como pode ser de um acontecimento, porque tudo está a vibrar, não é? Tudo tem vibrações específicas e quando uma pessoa nasce e tem aquele mapa, vamos supor no caso de pessoas que nascem à mesma hora, não é? No mesmo dia e no mesmo local, eles têm um mapa é como ter um mapa da estrada igual para chegar a um determinado local, não é? Mas cada um vai fazê-lo à sua maneira, com o seu potencial que já tem trabalhado de outras vidas, mas o mapa da estrada é comum aos dois, mas cada um pode ter ferramentas diferentes para lá chegar, não é? Porque aquilo que está no mapa pode ser aproveitado por uns a 10%, por outros a 20% e outros a 90%. E nós não sabemos qual é o nível em que cada indivíduo está para poder tirar o melhor partido desse mapa. Porque se eu tirasse o melhor partido do meu mapa, eu estaria, sei lá, seria uma dimensão quase divina, não é? Saberia tudo o que estaria a acontecer em simultâneo. No plano búdico. Exato. Búdico. Então, o mapa é um potencial para desbravar. É legítimo dizer que quem não se reconhece no seu mapa ou é porque os dados de nascimento não estão corretos ou porque não tem trabalho interior suficiente feito, não está a olhar para dentro, ainda não começou a olhar para dentro. Bom, há várias hipóteses que não... Para já, a pessoa pode ter um desconhecimento completo do que é um mapa astral e do que são as energias dos astros. E então não se reconhece pura e simplesmente porque não tem conhecimento daquela linguagem, não é? Agora, para quem tem conhecimento da linguagem, é difícil não se reconhecer porque a energia arquetípica é tão forte e nós estamos ligados a ela de uma maneira tão intrínseca que é muito difícil não nos reconhecermos em determinados aspectos desse arquétipo. Claro que um arquétipo, por exemplo, de um signo, tem muito tipo de vibração. Vamos começar, por exemplo, com o carneiro. O carneiro básico é um carneiro instintivo que leva tudo à frente de uma forma mais egoica. Isto é o carneiro básico, não é? Case primeiro e pensa depois, não é? E que geralmente pode estar mais em conflito ou acentuar muito a questão do eu. Depois temos o carneiro mais evoluído, que é um carneiro já mais intuitivo. É o carneiro intuitivo que funciona muito bem do ponto de vista da criatividade, do ponto de vista mental, e que tem grandes ideias brilhantes. Por exemplo, o caso Van Gogh, o Dan Rudyard, por aí fora, já é um carneiro muito de um ponto de vista vibratório muito mais elevado. Então, ainda se formos para uma camada superior, será um carneiro ao nível da mónada, será aquele que já cumpre a vontade de Deus, não é? O Van Gogh seria
o raio 4 ao nível da personalidade? Ao nível da personalidade, poderia ser um raio 4, porque é a harmonia através do conflito. Mas, por exemplo, ao nível da alma, podia ser primeiro raio. E então ser altamente criativo e estar conectado lá em cima, não é? Ok. Por isso, dentro de um próprio arquétipo, seja ele um raio, seja um signo, seja um planeta, há várias dimensões, não é? E às vezes só nos identificamos com as mais básicas e não com as mais altas. Há uma gama de frequência, tal como na música há as oitavas, não é? Sim. Aqui acontece o mesmo, não é? Sim, reclama-se muito igualdade, mas de certa maneira isso é um contrassenso, porque nós somos todos diferentes, cada ser é único, nós somos intrinsecamente diferentes. Pois só somos iguais na essência. Sim. Exatamente. Somos filhos do mesmo pai, exatamente. Pertencemos a uma espécie que é a humanidade. E nesse sentido, sim, somos irmãos. Sim. Aliás, foi a mensagem do Cristo, foi essa, não é? Também. Amai-vos uns aos outros, não é? Na antroposofia, fala-se em 4 temperamentos. Sim. O sanguíneo, o colérico, o fleumático. Sim, isso já vem do Hipócrates, okay. na Grécia, exatamente, sim. Okay. Dos 4 humores, não é? Sim. É. E na pedagogia Waldorf? Sim. Eles têm em conta estes 4 temperamentos, têm em conta o temperamento da criança na relação com ela, na forma como ela é tratada, exato. Tudo mais. E tem sido muito interessante para nós perceber, para mim e para a minha mulher, perceber o temperamento da nossa filha. Tem-nos ajudado nesta missão de pais. É verdade, e essa foi a primeira classificação mesmo muito interessante que até podemos dizer que é a primeira psicologia. A seguir ao Hipócrates vem o Aristóteles, e o Aristóteles na filosofia já vai fazer essa classificação dos 4 elementos e vai atribuir, acho que é o Aristóteles que atribui a água é fria e úmida, o ar é quente e úmido, o fogo é seco e quente, e a terra é fria e seca. Por isso, as qualidades primitivas vão dar características não só físicas, mas também psíquicas. E daí o Galeno, depois no Renascimento, acho eu, que também aplica isso na medicina, e mais tarde, a seguir ao Steiner, temos o Carl Jung, também Sim. uma personagem incontornável, que na psicologia fundamenta os 8 tipos psicológicos nos 4 elementos, porque as 4 funções junguianas, que é a intuição, o pensamento, a sensação e o sentimento, depois ele faz a relação com o introvertido e o extrovertido, daí, mas a base são 4. E estes 4 nós estudamos em astrologia como os 4 elementos, e no mapa podemos ver qual é a preponderância dos elementos. Está tudo ligado a uma relação interessante também entre psicologia, claro, psicanálise e astrologia. De resto, olha a sincronicidade. A nossa próxima convidada será a Fátima Ponte, justamente para falar sobre o Jung. Sim. Sim. Muito bem. Achas que seria mais importante as crianças fazerem os mapas astrais do que fazerem os testes psicotécnicos na escola? O que eu penso e passo muitas vezes aos meus alunos é que realmente o conhecimento astrológico, se fosse aplicado nas escolas, era muito bom. Claro que também tem que haver professores com qualidade para isso, não é? Mas seria muito bom do ponto de vista educacional, não só nas escolas, mas também nos pais, nas famílias, e no ensino seria fundamental ter uma abordagem daquilo que é o ser humano.
O lado subjetivo é muito importante. E vamos ver uma coisa, porque do ponto de vista educacional, a nossa civilização ocidental tem acentuado demasiado o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da lógica, do lado racional, dos silogismos. No caso da filosofia, por exemplo, podemos dizer que era Aristóteles. Platão era mais hemisfério direito, o simbolismo, as analogias, as relações com o pensamento simbólico e todos nós temos um trabalho a fazer ao nível da entrada da era de Aquário, que nós estamos nesta fase de transição, que é unir o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ora, uma educação baseada no hemisfério esquerdo é limitadora, ou seja, é redutora e limitadora. E contra o fluxo. Pois não chega, nós temos muito o hemisfério esquerdo desenvolvido, mas pouco o direito. Daí que a ciência e toda a ciência oficial, chamemos-lhe assim, porque a ciência quando nasceu era uma ligação melhor entre os dois hemisférios, mas a ciência oficial trabalha muito... Sim, estamos a falar da ciência moderna que é refém do paradigma cartesiano, não é? Dos dogmas materialistas. Não é? Sim, completamente. Por isso é muito o reino da quantidade, como dizia o René Guénon. Estamos na última fase da Kali Yuga, exatamente, e então o reino da quantidade sobrepõe-se ao reino da qualidade, não é? Mas agora tudo isso está a inverter, progressivamente tudo isso está a inverter, e esperemos que nos próximos tempos haja uma mudança qualitativa. E por falar nisso, este ano 2025 é já um ano de viragem muito forte em relação a esse paradigma. Temos que sair do velho paradigma para o novo paradigma, e o novo paradigma fala da criatividade, da descoberta de cada um de si próprio, e há ferramentas muito boas para realmente acionar essa autodescoberta. E uma delas é a astrologia, como haverá outras, sem dúvida, mas que tem aquela base logo de nos conhecer melhor, de vermos como é que cada um reage perante determinadas situações, o que é que trazemos de trás, o que é que podemos desenvolver para a frente, e isto vai se contrapor completamente em relação ao racionalismo, não é? Achas que neste período de transição, nesta nova era, a astrologia será finalmente abraçada pela comunidade científica e vão surgir novos investigadores? Não me preocupo muito com a comunidade científica. Como o Michel Gauquelin e o Giorgio Picardi, que vão... O Michel Gauquelin é da década de 60 e ele fez um trabalho interessante, pronto, que juntou para aí 5.000 mapas com horas de nascimento, o que foi muito bom na altura. Na época era mais difícil. Na época era mais difícil, não havia computadores, e fez aí ele era um cientista que queria desmistificar a astrologia, ia dizer que aquilo não funcionava. Mas depois, quando fez a relação dos 5.000 mapas por áreas políticos, artistas, não é? A influência de Marte. Exato, Marte, Lua, Júpiter, por aí fora, chegou a uma conclusão que aquilo saía, em termos estatísticos, já não podia ser um acaso. Já ultrapassava uma determinada marca. E sim, então... ele apresentou muitas evidências, mas claro, foi ostracizado. Sim. Exato. Não interessa a astrologia, não interessa, porque quem começou a difundir a astrologia foram os mídias em França, no início do século XX, e começaram a fazer aquelas previsões semanais ou diárias que nem era feita por astrólogos, e era um fait divers. Logo, aquilo denegriu a imagem da astrologia, ficou um bocadinho no seio público, ficou manchada a astrologia, mas foi o próprio sistema que criou essa imagem da astrologia, porque a astrologia foi sempre respeitada, ela esteve sempre ligada aos nobres, à monarquia, ao próprio clero. Houve papas que se serviram imenso da astrologia. Porquê? Porque é um conhecimento muito forte e do qual há também um certo receio
de que possa influenciar as pessoas. Não é? Como é que tu vês este sistema em que vivemos? Há controladores deste sistema? Provavelmente haverá. Há sempre quem se aproveite dos sistemas. É uma coisa que emergiu na Esta na caverna de humanidade. Platão tem amos? Tenhamos. Pode ser que tenha, mas não é uma questão que a meu título pessoal me preocupe muito essa questão. Nós somos senhores de nós próprios, nós temos que encontrar o nosso poder pessoal e realmente transmutá-lo. Isso é o trabalho individual de cada um, que cada um tem que encontrar dentro de si o seu lado mais real, aquilo que nós chamamos o empoderamento do ser. Agora, há realmente, do ponto de vista coletivo, sempre houve forças que se gladiam entre umas com as outras. E isso pode provocar que provoca atrito, que provoca dificuldades, mas também a humanidade desenvolve-se através do quarto raio, que é a harmonia, através do conflito. Por isso, o conflito também é necessário para que as pessoas acordem. Porque às vezes somos um bocadinho, parecemos umas marionetes, que há uns cordelinhos aí fora, porque muda-se a ideia. Basta ver, há uma divulgação de uma ideia, as bolsas caem, os sistemas económicos abanam por aí fora. Então, mas o que é isto? O que é que se passa aqui? Que relação é esta? Isto parece que é uma realidade que foi projetada. Ou uma ilusão? É completamente uma ilusão. Porque, aliás, o dinheiro é uma ilusão também. A matéria tem um lado de ilusão também, forte. Quando eu digo ilusão, não é que ela não coexista e não esteja presente, mas é a forma como nós nos relacionamos com ela que criamos a ilusão. A nossa lente é a ilusão, não é? Como? A nossa lente contaminada. Pois, sim. Porque às vezes diz, porque não há dinheiro. O dinheiro é virtual. Hoje em dia, cada vez é mais virtual. Não é? Basta haver alguém que tenha poder e diga alguma coisa para perturbar todos os mercados, não é? Por isso estamos num mundo virtual em que o pensamento e as ideias vão ser muito mais importantes na era de Aquário do que a matéria. A matéria vai ser relegada para um segundo plano, porque realmente não há dinheiro que compre felicidade, não há dinheiro que nos quer dizer, não é ele que dá essa capacidade de apreciação da vida, Que dá sentido à vida. que dá sentido à vida. Aquilo que dizias há pouco em relação aos amos da caverna, eu coincido também com o que eu penso. Há dias falava com o Paulo Borges também sobre esse assunto. E o Pietro Baldi tem uma visão muito interessante sobre esta questão, que é, ele diz que há duas correntes, os interioristas e os exterioristas, parece-me que é assim. Então isso seria os introvertidos e os extrovertidos. Ele diz que há quem considere que o meio tem que mudar primeiro para o homem mudar depois, para o homem conseguir mudar. E a outra corrente, os interioristas, acreditam que primeiro tem que mudar o homem e que a mudança no meio é consequência dessa mudança interior. Exato, sim. Eu não nego que o meio tenha influência. Exato, claro que tem. Mas se tiver uma influência decisiva, então é sinal que nós não estamos a trabalhar connosco mesmos, porque se nós estivermos realmente comprometidos
com os valores essenciais da vida e com a nossa evolução, então nós temos a capacidade de superar todas as limitações, não é? Que o meio nos impõe. E há tantas evidências disso, tantos grandes seres que tinham tudo para dar errado, não é? Enfim, foram marcos, não é? Se tornaram referências para toda a humanidade, fizeram a humanidade avançar. Claro. O exemplo ali individual é bastante forte e impactante também, porque há sempre alguém que pode constelar energias arquetípicas, não é? E que tem um impacto maior ao nível da sua comunidade, não é? Nesse aspecto são exemplos que, por exemplo, na tradição eram os heróis, não é? Sim. Os heróis faziam a ponte entre o homem comum e os deuses, não é? Isto é o herói grego, por exemplo, nessa tradição. Antacarana. Antacarana. Exato, faziam essa ponte. E então, realmente, os indivíduos podem ter, são marcantes, não é? E então, em lugares de poder, então, ainda são muito mais marcantes. Não é? Por esse motivo... Para o melhor ou para o pior, não é? Sim. Por esse motivo, o foco realmente tem que estar naquilo que nós podemos controlar, que somos nós mesmos. Sim, o que podemos controlar é o desenvolvimento da nossa personalidade, porque, por exemplo, ao nível da alma, é conectar, é estar aberto e fazer a conexão. Sim. E deixar fluir. Sim. Controlar não no sentido de controle absoluto, mas tudo aquilo que se passa à nossa volta no mundo, não é? Por vezes as pessoas ficam muito angustiadas com as notícias, com tudo o que acontece à volta. Porque projetamos e vivemos dessa realidade que nos aparece como sendo não sei, é um espelho do coletivo, não é? Culpando os pais, o sistema, não é? Por todas porque todos os seus problemas. Só estamos a ver aquela tela do presente, não estamos a ver toda a história da humanidade, não estamos a ver a confluência. E a nossa própria história, porque tudo aquilo que existe no presente é karma, não é? Nós no presente colhemos as sementes que foram plantadas no passado, individual e coletivamente. No presente temos que ver que são oportunidades também de crescimento e de desenvolvimento. E se criarmos esta sociedade, há que ver para quê e com que fundamento e para onde é que vamos, não é? Sim, tudo é perfeito, porque tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Exato. E o karma não é um castigo, o karma é pedagógico. Não, e quando nos afastamos muito do Dharma, acontece, como dizia o Krishna, não é? A teoria dos avatares que voltam no final de cada era para restabelecerem a ordem, e muitas vezes restabelece a ordem com transformações radicais. Por exemplo, o caso há 13 mil anos atrás, saímos de uma era, foi o de gelo também, e grandes transformações mesmo ao nível da crosta terrestre, não é? E agora estamos exatamente no ponto oposto. Para quem estuda o movimento de precessão dos equinócios, estamos num ponto de charneira fundamental, que tem a ver com duas eras. Há 13 mil anos atrás foi a Era do Leão, que as esfinges no Egito aponta exatamente para essa era do Leão, está a olhar para lá, para o Oriente, e ao Ocidente temos Aquário, que ao entrar no Aquário entramos naquilo que os maias chamam uma faixa de luz, onde recebemos mais energia da galáxia, que são os fótons de luz que entram dentro do sistema solar e atingem a Terra, não é? E que criam uma oportunidade de transformação a nível dos quantas, em termos de consciência, uma aceleração muito grande e muito forte, por isso é uma oportunidade para darmos saltos quânticos. E Marco Aurélio dizia, ou tem direitas ou serás endireitado. Pronto, isso realmente, se sairmos
se formos contra a maré, levamos com o rio em cima, não é? Uhum. E então há sempre também consequências, as leis de causa e efeito também atuam. Não é? Também. O Rudolf Steiner e o Gurdjieff falavam nos 3 centros. Diziam que no processo de expansão de consciência o ego fragmenta-se e passa a reconhecer, a identificar os 3 centros. O pensar, é discernir, não é? Sim. O pensar, o sentir, Sim. e o agir, a vontade. Ok. Sim. Terá sido o caso de Fernando Pessoa? Os 3 heterónimos correspondem a esses 3 centros? Não sei se ele se fez isso com essa intenção. Agora... Eu pergunto porque sei que tu és um grande estudioso de Fernando Pessoa. Sim. Sim. Quer dizer, ele pelo menos, do ponto de vista dos mapas, eu agora estudei isso já há muitos anos, não tenho assim a memória exata. A única coisa que eu me lembro é que os 3 heterónimos, mais o Fernando Pessoa, que é o quarto, representavam a união dos 4 elementos, sim. Ele trabalhou o mapa em função dos 4 elementos. Agora, se pensou nesse eixo dos 3, não sei. Não sei. Teria que estudar novamente os mapas para ver. Ok. Luís, qual é a influência, isto é uma pergunta mais técnica, Sim. qual é a influência das estrelas fixas, como Sirius e Vega? As estrelas, sim. Podemos dizer que as estrelas são simbolicamente as terras dos deuses, não é? E nós, há quem diga que nós viemos das estrelas, sim, e também acredito nisso, e que vamos passando por alguns pontos da nossa galáxia, não é? E dentro da nossa galáxia há braços estelares com estrelas de especial grandeza que estão mais relacionadas também com a própria galáxia. Podemos dizer que a galáxia também tem esses 7 raios e que, por exemplo, na astrologia esotérica, o que é que nós lemos? Que o sistema solar está ligado ao 2º raio. O 2º raio é o raio do amor-sabedoria. E então, sabemos também que a estrela Sirius é o alter ego do nosso Sol, por isso é onde emana o 2º raio, assim de uma forma mais vibrante. Então podemos dizer que há estrelas que pela sua emanação se relacionam com a evolução de determinados sistemas, não é só o nosso, claro, com outros sistemas, porque dentro da tradição o nosso sistema faz parte de um sistema séptulo, por isso 7 sistemas solares, do quais o nosso é um que veicula o segundo raio, o amor-sabedoria. A própria Terra também está ligada a um raio, que é o 3º raio, que é da atividade inteligente. Okay? E a própria humanidade está ligada. Assim de repente não parece. Estamos a desenvolver. Mas a humanidade é um projeto, não é? É um projeto em curso. Claro. Temos trabalhado muito o 5º raio, que tem mais a ver com a atividade da mente concreta, só que a mente concreta, se não está ligada à mente abstrata, fica perdida na matéria. Mas era necessário descer a este nível, não é? Porque eu não estou a imaginar, sei lá, o Buda a criar fábricas, não é? Claro, eu acho que tivemos que descer ao mais fundo do plano material para perceber o que é a matéria. Viemos ao micro, o máximo do micro é física quântica, não é?
Por isso tivemos que encontrar no micro a relação com o macro. Os novos filósofos estão muito mais ligados à física quântica. Sim, das partículas e por aí fora. E então tivemos que descer ao mais ínfimo para encontrar o cosmos. Quando começámos, olhávamos para cima, olhávamos para o cosmos, agora olhamos para as partículas e encontramos a mesma correlação, não é? Por isso, há que fazer novamente as pontes, não é? Mas voltando às estrelas, pronto, há realmente aí toda uma correlação, porque as estrelas são sóis, não é? Sóis, do qual a nossa estrela é uma estrela ínfima comparada com muitas outras, não é? Em termos de grandeza e de energia e luminosidade, não é? E então podemos dizer que há vida interestelar, sim. Não quer dizer que eles tenham que ter a forma que nós temos. Porque a forma que nós temos é especificamente aqui da Terra, não é? Mas há vida interestelar, sim. Sempre senti isso. E há vários... Por falar nisso, há uma dança dos Dogons em África que fazem uma correlação exatamente com o Sírio. Acho que é Sirius B, porque Sirius é um sistema duplo, não é? Tem a Sirius A e Sirius B. E eles fazem uma dança que faz a órbita de Sirius B. É muito engraçado e muito interessante. E depois acontece isso também com vários povos ao longo do mundo. Uns mais ligados às Pleiades, por exemplo, outros mais ligados ao Orion, por exemplo. Orion está muito presente também no Egito, não é? Olha, tenho uma outra questão, esta relacionada com os planetas. Sim. O Alan Leo Sim. e a Helena Blavatsky consideram determinados planetas. Alice Bailey, outros. Os planetas em relação a quê? Por exemplo, porque é que há uma corrente que considera a Lua, sim, o Sol, e outra que considera Vulcano, que é um planeta que ainda não, aparentemente, que ainda não foi... Mas Vulcano só o mestre titânico fala de vulcanos. Sim. Foi ele o primeiro a falar sobre... Claro que Vulcano está na mitologia já, como o esposo de Vênus, Afrodite, não é? E o forjador das metais dos deuses. Ainda não descobrimos Vulcano porque a humanidade ainda não desenvolveu o seu trabalho interior. Quando chegar a esse ponto, Vulcano é descoberto. Porquê? Porque cada descoberta de um planeta acompanha o desenvolvimento da consciência coletiva. É uma iniciação. É. Por isso que diremos que estamos prontos para começar a trabalhar com esse tipo de energia quando um planeta é descoberto. O Urano foi descoberto no século XVIII, simultaneamente é descoberta a eletricidade e tudo começa a girar mais rápido, não é? Começam as revoluções, a democracia, a queda das monarquias com Urano. Urano é regente aquário, que é o signo oposto a Leão, que simboliza a monarquia, não é? A Revolução Francesa dá-se com uma conjunção Urano-Júpiter em Leão, que é a queda dos monarcas, não é? Há todo um desenvolvimento de energias muito típicos. Urano para o século XVIII, o século das luzes, os iluminados, exatamente. Depois Neptuno, século XIX, romantismo. É o aparecimento da psicologia com Neptuno, a aglomeração das corporações, do socialismo, do comunismo, que as pessoas juntam-se em função de um ideal, não é? Por isso há sempre uma energia ligada a uma descoberta de cada planeta e uma busca, por exemplo, Neptuno é a busca do absoluto, que se procurou muito através da corrente do romantismo. Plutão, descoberta no século XX, tem a ver com a energia atómica, o plutónio, por aí fora, e a concentração da energia máxima na matéria mínima,
que tem a ver um bocadinho com a teoria também atómica dos quantos, por aí fora. E depois houve aquela celeuma na comunidade científica, muito engraçado, porque quiseram destornar o pelotão e dividiu-se, metade achava que sim, metade achava que não, e depois ficou como planeta anão, mas é porque não viram o Senhor dos Anéis, porque os anéis têm muito poder. E o que é que gerou isto? Foi a descoberta de Eris. Em 2004, 2005, descobriu-se um planeta que fazia o dobro da órbita de Plutão, por isso à volta dos 500 anos, à volta do Sol, só que pertence à cintura de Kuiper. E Eris, na mitologia, era conhecida como a deusa da discórdia. Chegava ao Olimpo, lançava os dados e criava a discórdia. O que é que gerou, quando ela apareceu, gerou que a comunidade científica dividiu-se ao meio. A discórdia foi instalada, muito giro, muito interessante, porque a energia está lá antes de ser descoberta e quando é descoberta revela-se. Isto é o que acontece. Oi. E isto é um fator parapsíquico. Sim. Sim. E também no final do século XIX, princípio do século XX, a parapsicologia teve o seu lugar também. E começou a ser estudada olha, por exemplo, no campo militar, também em vários... E com aquelas cartas para os processos de extrasensorial e por aí fora. A astrologia está codificada em livros sagrados de todas as tradições espirituais. Sim, por exemplo, na Índia diz que, já não me lembro qual é o deus, que forneceu, como é que era, a astrologia, o yoga e ainda eram para aí 3 conhecimentos, que um deles foi a astrologia, exatamente. E também em grandes clássicos da história da humanidade. Sim. Os 12 trabalhos de Hércules e as 12 tribos de Israel correspondem aos 12 signos do zodíaco? Sim, é a lei das analogias e correspondências. Claro que assim como os 12 signos estão ligados ao movimento de translação da Terra em volta do Sol, às 12 constelações equatoriais, sim. São etapas de evolução? Etapas evolutivas? São etapas evolutivas porque podemos ver uma espiral ou um círculo com 12 divisões, que neste caso são os 12 meses do ano, e o 13 é o centro desses 12. Se formos, por exemplo, para a cosmogonia maia, o 13 é um ponto de ligação e transformação, como um vórtice energético de ligação com o cosmos, não é? O 13 simboliza o Cristo, porque era simbolicamente todos os apóstolos, e o Cristo era o 13º, não é? As 12 tribos de Israel, também cada uma delas correspondia a um determinado tipo de comportamento associado a um signo, não é? Jesus era a tribo de Judá, não é? Acho eu. Exatamente. Leão que é o Sol, que é o centro. E o Sol está muito ligado à energia crística, exatamente, como a energia do segundo raio, exatamente. Por isso há tudo uma lei de correspondências e analogias, mas que é preciso saber o alfabeto. Sair da roda do zodíaco, ou seja, da roda do samsara, roda das reencarnações. É atingir a iluminação? Pois, só que não é assim uma coisa, como se diz, não é como disparar um flash, não é? Nós falamos de iluminação, eu tive um flash, eu tive um satori, eu tive uma iluminação. Nós temos isso ao longo da vida, temos determinados momentos que é assim uma espécie de iluminação que já é um fratal dessa grande iluminação. É um gostinho, é um repousado. Exatamente, já vibra em consonância com essa iluminação maior, mas essa iluminação maior, segundo a tradição,
está ligada a uma quinta, a chamada quinta iniciação maior, que os adeptos, ao longo da história, houve já muitas pessoas chamadas os mestres da fraternidade branca, todos atingiram esse patamar, não é? O primeiro a atingir, diz, foi Jesus, não é? Buda também, não, neste caso Buda foi antes, mas aqui a história, eu não quero ir por aí porque são duas linhas bem diferentes, mas que, ou seja, Siddhartha e Jesus libertaram-se rapidamente há duas tradições. Siddhartha, quando chegou ao estado búdico, libertou-se, exatamente. Depois dele também muitos bodhisattvas. De acordo com Rudolf Steiner, e é algo que ressoa muito comigo, Jesus Cristo não é, ao contrário do que muita gente julga, mais um avatar. Ou seja, é um caso muito especial, porque a energia de Cristo Jesus funde-se com a Terra. Sim. E é o impulso para as transformações que nós estamos a viver agora. Não é? Sim, é um fenómeno cósmico muito impactante, sem dúvida. Foi a primeira vez que um ser de alta envergadura desceu sobre Jesus. Jesus foi uma personalidade, mas muito de elevada consciência. Rudolf Steiner diz que Cristo Jesus foi a reencarnação de Zaratustra, e que entre os 30 e os 33 anos teve ligação direta ao espírito. Claro, porque a energia crística só desceu sobre Jesus dos 30 aos 33. Essa é a grande questão. E foi o trabalho fundamental que foi feito nessa altura, e aliás um corpo físico já não aguentava tanto essa energia se fosse mais tempo. Por isso, por exemplo, agora na Era de Aquário, isto aconteceu na Era de Peixe, na Era de Aquário não vai haver nenhuma personalidade física que encarne o avatar da Era de Aquário, ou o Cristo da Era de Aquário. Quando Cristo disse que eu volto daqui a 2000 anos, é a sua energia que vai ser difundida através de grupos e pessoas, espalhada. Sim. Porque Aquário é um signo de ar, de pensamento, e que tem a ver com indivíduos. Qual é? Um grupo de indivíduos. Logo, é dispersa. É dispersa no sentido que se manifesta em vários campos. Exatamente. Pois. E aquele é natural que haja maiores concentrações em determinados... São núcleos de indivíduo que vão incorporar a energia de Aquário e vão difundi-la e manifestá-la. São os mensageiros. Por isso é que ele disse para ir terem com o aguadeiro. O aguadeiro é exatamente essa energia de Aquário que une os seres que estão mais despertos e a vibrar na nova era. Pronto. Esse vai ser o trabalho grupal. Então, um pouco como aconteceu na época dos descobrimentos? Como? Um pouco como aconteceu na época dos descobrimentos? É diferente. Aí eu acho que era a missão de Peixe que Portugal cumpriu a ligação espiritual material, e quando começou a cair mais no plano material foi quando caímos. Ou seja, no auge do Império, no século XVI, no auge do Império, com Dom João III, desculpa, caímos exatamente, tínhamos o domínio todo material do ponto de vista da expansão maior, e começámos a cair lá de cima, cá para baixo. Exatamente porque a parte espiritual foi relegada para segundo plano. Sim. Eu acho que nós estamos a cair desde a Batalha de Alcácer Quibir. Não, mas caímos antes.
começámos a cair lá. Há quem diga que foi a partir de Dom João II, mas com Dom Manuel I E ainda não parámos de cair. e Dom João III, a queda está muito mais pronunciada, principalmente quando Dom João III deixa entrar a Inquisição em Portugal. O último herói celebrado em Portugal foi Dom Sebastião. Sim, Portugal está assombrado. mas era o corolário dessa desvirtuação. Ou seja, quando passámos por exemplo, o infante Dom Henrique tinha muito mais o interesse em chegar aos cristãos coptas, realmente há toda essa parte da ligação com o Oriente, o cristianismo e a parte oriental, de fazer essas ligações espirituais com o Preste de João, do que propriamente a pimenta da Índia. Quer dizer, tudo isso era importante para fazer a parte material, era importante, mas havia um objetivo muito mais espiritual. Quando, a partir de Dom Manuel I, a ostentação e a parte material se sobrepõe à parte espiritual, começamos com a perseguição aos judeus, não é? Começamos a criar exatamente todo o plano de queda que já se antevia, não é? Então, depois, com a entrada da Inquisição, foi o último... O António Telmo diz, no livro O Horóscopo de Portugal, diz que no dia 1 de janeiro de 1978, o Sol, ou Osíris, como Fernando Pessoa lhe chamava, transitou da quarta para a quinta casa, depois de uma permanência de 101 anos. Eu acho isso um bocadinho alegórico. Ok. Não... Ia-te perguntar o que é que isso representava, era uma descida... Não, era a descida aos infernos? Não, a casa 5 até é a casa de encontro com a nossa identidade, o que significaria, e que também está certo, a partir do 25 de Abril, é a oportunidade para nós realmente começarmos a descobrir a nossa identidade. E a nossa identidade, o Fernando Pessoa deixou bem escrito na mensagem, de que temos que retomar a espiritualidade que sempre nos guiou desde o princípio da nacionalidade. O que é isto de ser português, Luís? O que é isto de ser português? Ora, Porto Cálice, Porto do Grau, não é? Significa exatamente passar uma mensagem de união de todos os povos. Diremos que a Era de Peixe fecha com Portugal. E nesse aspecto nós somos não só mensageiros desta passagem de testemunho de peixe para aquário, mas e transmissores dessa energia. Por exemplo, na corrida de 400 metros, há que passar o testemunho, não é? A nossa missão é passar o testemunho de todo o ciclo da Era de Peixe para que o aquário se possa desenvolver bem. Agora, nesta passagem, é preciso remontarmos à essência e à origem de tudo aquilo que nos guiou. E aí temos andado perdidos a navegar no nevoeiro, após Alcácer Quibir, ainda andamos a tatear por aí. O nevoeiro ainda não passou? O nevoeiro ainda não passou porque, se olharmos à nossa volta, não quer dizer que não haja muitos indivíduos conscientes da espiritualidade portuguesa. Só que essa espiritualidade portuguesa não assumiu, nem está nos diversos... no aspecto administrativo, no aspecto político, no aspecto de governação. Não existe, pelo menos do ponto de vista visível, não. Achas que para impulsionar essa mudança será preciso mais um grande terremoto? Não vejo, não, que isso seria sentido como uma espécie de castigo divino. Não sei, isso eu não faço a mínima ideia porque não estou a ler
o destino coletivo de Portugal nesse sentido. Eu estou a ler mais num aspecto dármico e não no aspecto kármico. No aspecto kármico tudo pode acontecer, não é? Mas não sei. Claro que quando nos desviamos muito, se olharmos para o terremoto de 1755, eu também estudei um bocado o terremoto e pensei porque é que atraímos esta situação do terremoto, não é? E do ponto de vista histórico, não faz sentido como em Portugal, nesses reinados, ter havido perseguição e queimar pessoas nas ruas. Ou seja, o dogmatismo religioso atingiu determinados limites num povo que não tem a ver com isso, ainda por cima que tem a ver mais com o cristianismo esotérico. Como sabes, ou seja, os reis católicos tiveram um aspecto de subversiência, como é que se diz? Pronto, muito em relação ao papado. Sim, subserviência. Subserviência muito grande. E isso foi penoso e estabeleceu uma fatura muito grande no nosso desenvolvimento. E realmente esse tremor de terra veio abanar as convicções, os costumes, acabou com... Quem é que veio? Marquês de Pombal, e afastou tudo o que foi ordens religiosas. Sim. Exatamente. Por alguma razão era necessário fazer esse tipo de limpeza no país. E realmente podemos dizer que a partir de 1755 houve uma grande mudança na forma na forma de condução das coisas, sim, sem dúvida nenhuma que foi um virar de página. Oi, o nosso tempo está a terminar. Epa, uma última pergunta. Sim. Do ponto de vista astrológico, enfim, o que é que prevês para a próxima década? O Quinto Império ou a Era de Aquário não são só rosas. Sim, claro. Prevês ainda um período de turbulência nos próximos anos? Estamos numa época de transição e todas as épocas de transição têm os seus quês. Por exemplo, quando foi a transição de carneiro para peixe, primeiro os cristãos foram perseguidos, depois os cristãos também perseguiram os pagãos. Houve muita celeuma, a altura em que a Biblioteca de Alexandria foi destruída, não é? Muita coisa. Houve fases de grande... como é que se diz? Caos, não é? Sim. Fases bem complicadas. Aqui também estamos numa fase de transição complexa. Não sei, tanto podemos dar grandes passos em frente, como trazer algum caos instalado, não é? Porque todas as transições há coisas que têm que acabar para vir uma nova ordem, não é? E estas transições geralmente podem levar, segundo a tradição, uns 300 anos. A natureza destrói para construir. Sim, quando os homens não seguem o caminho mais ligado ao seu desenvolvimento espiritual, vamos chamar-lhe assim, a natureza revolta-se. Mas isso já acontece connosco próprios. Nós adoecemos quando realmente... Não estamos alinhados com o nosso propósito divino. Exatamente. Isso já acontece com o indivíduo, com a sociedade também, porque tudo é espelho no micro e no macro. Uma coisa da outra. Porque é que adoecemos tanto? Exatamente porque temos uma sociedade desequilibrada. E nas cidades vê-se mais isso, porque temos menos relação com a natureza é que nos cura, não é? Pronto, esse é um lado fundamental. Claro que a transição será melhor cada vez que expandirmos os nossos campos de energia e de consciência.
se remarmos contra a maré, é claro que causa efeitos normais e naturais da vida, não é? Muito grato, Luís. Muito grato. Obrigado também pelo convite. Obrigado.